Compartilho com você uma reflexão a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 2, os 12 primeiros versículos. Essa é uma mensagem que eu ministrei recentemente, tanto aqui na Igreja Sede quanto em uma das nossas congregações. Também tratei desse assunto em um dos nossos estudos bíblicos e breve você vai ter tendo a oportunidade de também assistir essas ministrações de maneira completa. No entanto, eu partilho com você de maneira bem abreviada algumas coisas que podemos extrair desse texto de Marcos. Marcos capítulo 2, os 12 primeiros versos nos diz o seguinte: o paralítico de Cafarnaum. Esse é um texto paralelo de Mateus e de Lucas, os evangelhos sinóticos. No entanto, eu vou ler Marcos pelo fato dele nos trazer alguns detalhes que eu julgo serem muito importantes. E alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Observe essa expressão. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido para o quarto. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Em Mateus capítulo 9, verso de número 2, Jesus diz: antes de perdoados estão os teus pecados, recobra o ânimo, tenha bom ânimo. E estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este essas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoava entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O último verso diz: levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos isso. Então observe que esse texto é um texto rico de informações. Esse é um daqueles textos em que a oposição a Jesus ela vai se acentuando gradativamente. Nesse episódio nós encontramos muitas lições. Primeira é que todo anúncio em que Jesus está na casa deve ser tomado com alegria, com disposição. Anúncio de Jesus na casa significa que vai ter exposição da palavra, e o poder da palavra muda a vida das pessoas. É o poder da palavra que transforma situações. Isso fica muito claro nesse texto, então por isso muitas pessoas se aglomeram para ouvir Jesus. Dentre elas, inusitadamente, aparece 5 pessoas, um paralítico e 4 amigos. Outra coisa que fica muito evidente é que nas muitas de nossas paralisias, Deus pode e vai levantar amigos para nos ajudar. Então esse paralítico ele chega a partir da ajuda dos amigos, mas não foi suficiente chegar. O obstáculo era muito grande, muitas pessoas junto à porta, enfim, nas proximidades onde Jesus estava, impedia esse homem, juntamente com seus amigos, de chegar. Fica muito claro aqui a criatividade e a persistência. Então, se não dá para entrar pela porta, tampouco pela janela, nós vamos inventar um lugar para entrar. E isso Jesus disse que era a fé. Vendo Jesus a fé destes, aí Jesus olha para aquele homem, depois de posto, descendo de maneira inusitada do telhado, posto diante de si, Jesus diz: filho, na fala de Mateus, recobra o ânimo, te anima. Não é dito quanto tempo aquele moço ficou paralítico, preso, impossibilitado de se locomover, senão a partir da ajuda de amigos. Mas o que é dito é que possivelmente ele está desanimado. Jesus, em hipótese alguma, ele vai dispensar alguma palavra. E quando ele diz: toma ânimo, recobra o ânimo, tem bom ânimo, por certo aquele moço estava desanimado. Depois ele diz: perdoados são os teus pecados. Então Jesus ele trata das reais necessidades desse homem. Primeiro a sua autoestima, depois o peso do pecado e por fim a sua paralisia física. O que fica muito claro também é que nem todos que estão à nossa volta junto
de nós ouvindo a palavra são de fato pessoas que estão interessadas com os nossos problemas, porque os opositores estavam no mesmo ambiente, ouvindo a mesma palavra, no entanto sentiram no seu coração um mover completamente diferente. É possível ouvir a mesma palavra e algumas pessoas se dobrarem por essa palavra, serem motivadas, animadas, fortalecidas a partir da palavra do alto, palavra de Cristo, mas é possível também pessoas ficarem com raiva. Então os opositores, apesar de não dizer nada, disseram muito. Mesmo no seu silêncio, Jesus, percebendo as suas intenções no íntimo do seu coração, disse que eles estavam agindo mal porque não reconheceram tampouco a divindade de Cristo como Filho de Deus, detentor de mesmo poder. Também não perceberam a necessidade daquele que veio de longe, rompendo dificuldades, inteligentemente, com muita criativa, posto diante de Jesus. O que fica claro é que sempre vamos ter oposição, declarada e às vezes velada. Mas o nosso problema não é com a oposição, nosso problema está em olhar para Cristo e ouvir a sua palavra. Depois, outra coisa que fica muito claro aqui é que não tem diferença para Jesus em dizer e fazer. Dizer para Jesus, pronunciar a palavra é o mesmo que fazer, porque a palavra jamais volta vazia. Tudo que é anunciado no poder da palavra se cumpre. Haja luz e houve luz. Seja feita assim e assim se faz, porque o poder da palavra move circunstâncias impossíveis. E o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez carne. Logo, essa palavra se tornou viva, ativa, e é isso que esse texto deixa muito claro. Uma coisa que eu gostaria de finalizar é destacando que nós precisamos, depois de estar no lugar em que Jesus está ministrando a sua palavra, ser curado por ele, receber ânimo, ter pecados perdoados, é necessário voltar para casa. Jesus disse que depois de curado ele deveria se levantar, tomar o seu leito e voltar para a sua casa. Paulo, escrevendo a uma de suas comunidades, ele diz que inclusive um obreiro, se ele não for bem organizado na sua casa, ele vai ter dificuldade de organizar e na verdade não vai ter autonomia de governar nada na igreja. Então observe que pode até começar na casa em que Jesus está, ou seja, no ajuntamento, no poder da palavra, mas tem que refletir em casa. É necessário voltar para casa e dar bons frutos. Por fim, é nítido que aquele que chegou paralisado, agora ele volta não só glorificando a Deus, mas fazendo com que pessoas glorifiquem a Deus. Então, desejo, a partir dessa reflexão, convidar você para pensar que Jesus ainda hoje está, a partir da sua palavra, vivo e ativo entre nós. Então dê crédito à palavra, se desloque para o lugar em que a palavra está sendo ministrada, ouça e escute com muita atenção o poder dessa palavra, porque isso vai gerar em você fé. E Jesus, vendo a fé, ele vai gerar ânimo. Gerando ânimo, ele vai fazer você não só crer, mas acreditar de fato que ele perdoa pecados, sara iniquidades e perdoa tudo aquilo que pesa sobre nós. Por fim, Jesus ainda hoje faz grandes milagres, nos fazendo mover em áreas em que estamos literalmente paralisados. Que Deus abençoe a sua vida emocional, física, principalmente espiritual, familiar e financeira. Se com essa reflexão você foi edificado, partilhe com alguém, de maneira que outros também sejam edificados. Então tá aí um banho com gota de teologia a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 2, os 12 primeiros versos. Um abraço fraterno, Deus te abençoe.